Então, aqui é uma tabela dinâmica que a gente vai criar aqui no nosso dashboard. Aqui eu já gosto de colocar aqui como TD, que é a tabela dinâmica, e vamos criar todas as nossas análises dentro desta aba. Então, vamos começar criando a primeira. Então, clica aqui na tabela dinâmica, tem 4 campos que a gente consegue editar aqui da nossa tabela dinâmica. São os filtros, as nossas colunas, as linhas e os valores. Como assim? Se eu pegar minha data da venda e jogar no filtro, ele vai fazer um filtro aqui em cima. Se eu jogar aqui, vamos ficar nas linhas, aqui nas colunas e aqui nos valores. O que é esses valores? Esses valores eu posso contar, posso somar, posso fazer uma média e assim por diante. Então, a primeira análise que a gente vai fazer, vamos colocar a quantidade em valor vendida mês a mês. Então, como que a gente vai fazer? Vamos tirar tudo aqui de novo. Então, mês a mês, eu quero que eu jogue o mês a mês na minha linha. E o valor, então, o nosso lucro no valor. Aqui já trouxe a soma do nosso lucro e realmente que eu quero. Eu quero saber quanto que eu vendi em janeiro, em fevereiro e assim por diante. Primeira coisa que eu vou fazer é o quê? A soma do meu lucro aqui, eu vou vir em configuração do campo do valor, formato do número, e eu vou formatar ele como uma moeda aqui para ficar mais fácil e mais claro para a gente começar a identificar aqui. Então, vou colocar como uma moeda e vou dar um OK e OK. Então, já deu para ver aqui que ficou formatado em moeda. Então, bom, o que a gente vai fazer agora? Clicar em soma da tabela dinâmica e vamos criar um gráfico de linha. Então, inserir um gráfico de linha e eu vou colocar uma linha com pontos. Então, está aqui o nosso gráfico super simples, mês a mês. Qual é o ponto aqui que a gente tem que ter bastante atenção? Na hora que eu clicar aqui na minha tabela dinâmica, como a gente está falando mês a mês, aqui vocês podem ver que ficou um maisinho. Ó, se eu abrir o maisinho, ele vai trazer por dia também. Só que eu não quero que fique por dia. Eu quero que fique só um mês. Como que eu faço aqui? Então, se eu vim aqui nas minhas datas aqui, que é a minha data da venda, clicar o botão direito em agrupar, você consegue fazer agrupamento por alguns tipos. Então, por segundo, por minuto, por hora, por dia, por mês, trimestre e ano. Então, o que a gente acaba utilizando mais aí são os 4 últimos. Então, por dia, por mês, trimestre e ano. Claro que depende muito da tua base de dados. Então, se você for fazer um dashboard, cada planilha vai ser um ano, então não tem muito sentido só usar um ano aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer só o agrupamento por mês. E vou dar um OK. Ó, já assumiu aqui. Já assumiu o maisinho. Se eu vir aqui e quiser agrupar também por trimestre e dar OK, olha lá, ele agrupou por trimestre. Se você quiser tirar o trimestre da tabela dinâmica, aqui no cantinho direito tem o trimestre. Você joga para fora ele. Ó, e o trimestre continua na nossa base aqui de cima. Então, esses aqui são todos os pais da nossa tabela. E o trimestre foi o que a gente acabou de criar. Então, a gente poderia tirar a data da venda aqui e jogar só por trimestre. Então, você teria os 4 trimestres. Então, é outra análise sem precisar colocar trimestre aqui na nossa base de dados. O que eu fiz? Eu coloquei o trimestre dentro da minha tabela dinâmica.